Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeira. Essa reunião nós marcamos na segunda-feira logo, foi motivada pelas condições meteorológicas previstas. Então, vamos, durante a reunião, fazer essa avaliação. Mas antes, vamos ver a qualidade das pessoas que estão ligando a videoconferência remotamente para ver se o sinal está ok. Então, começando por Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Estamos aqui, Márcio Moraes, hidrólogo, e o Marcelo Celucci, meteorologista. Ok, obrigado. ONS. Boa tarde, Joaquim. Aqui pelo ONS, Vinícius Coraim, Luiz Bilhão, Hélio Camargo e Hélio. Ok, obrigado. Nós temos Sensipan. Pode falar. Paulo Leal da Raizen. Luiz Cláudio, ABI. Osmar Cargil. Elton da Distribuidor Ipiranga Combustíveis. Ok, obrigado. Defesa Civil de Rondônia. Defesa Civil de Rondônia, Major Sanches, coordenador estadual de Defesa Civil. Ok, obrigado. Giral tem duas salas, então a do Rio, a de São Paulo é Rio, e depois a local. Boa tarde, quem está falando aqui é a Paula Barcelos, diretora jurídica da SBR. Boa tarde, aqui na usina estamos Camila e Pedro pela hidrologia, o Júlio Freitas, diretor administrativo, e o José Marcos, gerente de obras. Ok, obrigado. SAI, Santo Antônio. Joaquim, boa tarde. Dimas Weintinger, diretor de operações. Aqui comigo estão Sérgio Taide e Edivaldo, da gerência de operação, e Caio, da gerência de sustentabilidade. Ok. As pessoas que foram se agregando, eu faço uma segunda chamada depois. Eu pedia só que desliguem os microfones quando não estiverem falando, para não dar problema, tá? Ok. Então, vamos para as pessoas que estão aqui na sala. ONS. Bom dia, boa tarde, Lancelotti. Luiz Fernando, Ibama, coordenação de hidrelétricas. Carlos, Ibama, coordenação de hidrelétricas. Marcos Suassuna, da operação do Alerta do Madeira. Vitor Protásio, MME. Leonor, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Vinícius, Ana. Tácito, Ministério do Desenvolvimento Regional. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Luiz Ferreira, ANEL. José Salvador, INMET. Ok. Bom, entrou mais... Entrou sem o nome. XT, que eu não estou conseguindo visualizar. Se você podia se identificar, por favor. Bom, saiu. Então, vamos dar início à nossa reunião, inicialmente vendo o que aconteceu em termos de chuvas e as previsões para os próximos dias, né? Então, Semadem, por favor. Muito obrigado, Joaquim. Lembrando, né, na semana passada que nós tínhamos, faz menos de uma semana, né, uma previsão primeiro de chuva não muito intensa na bacia do Madeira e depois uma previsão de aumentar. Então, na próxima figura, a primeira, de fato, nós temos a chuva observada
na bacia tem aí a máscara da bacia do Madeira, e podemos ver que de fato não choveu muito, choveu mais na parte oeste, como normalmente ocorre, na parte norte, mas assim, em termos de anomalia, né, em comparação com a MLT, dá para ver que choveu de normal para baixo, choveu um pouco para cima em alguns pontos da parte noroeste, mas na parte sul da bacia, por exemplo, choveu abaixo da média. Então, como de fato nós falamos, não foi uns primeiros dias com chuva muito abundante. A próxima figura é só para ter uma ideia assim geral de como janeiro está se comportando. Bom, como sempre, os tons de azul e verde significa maiores acumulados de chuva. Então, esse gráfico é parcial de janeiro, do dia 1º ao dia 27, até ontem. E para mostrar o contraste que existe entre a parte leste e oeste da América do Sul, do Brasil, né? Falta chuva aí na região sudeste, parte da região nordeste, centro-oeste, inclusive, e os maiores acumulados pluviométricos estão ocorrendo na Amazônia, norte e oeste da Amazônia, no Rio Madeira e na bacia do Prata. Então, tínhamos falado que, do ponto de vista meteorológico, até é uma situação parecida a que nós tivemos em 2014, só que meteorologicamente também é mais fraca do que em 2014. Olhando um período mais longo, ano hidrológico, por exemplo, nós temos na parte de cima, este ano, 2019, o acumulado total do ano hidrológico, bom, fica quase que toda a cor azul, embora dá para ver ali que na parte sul da bacia choveu comparativamente menos. Na parte da direita está a comparação com a MLT. Então, há uma clara tendência a ter chovido acima da média no ano hidrológico corrente, com maiores volumes superiores à média na parte oeste e, neste caso, leste da bacia. Se a gente compara com 2014, que é a parte de baixo, dá para ver que nos 2 anos choveu acima da média, mais em 2014 do que em 2019, então esse ano está chovendo um pouco menos em relação a 2014, além de chover um pouco menos, a distribuição é um pouco diferente. Por exemplo, lá em 2014 choveu mais na porção norte da bacia, neste ano comparativamente um pouco mais na parte leste, né, divisa aí com o Brasil, e na parte central e oeste nos 2 anos choveu acima da média, embora choveu mais em 2014. Bom, a próxima figura eu queria mostrar, que é a situação de hoje, quase bem ilustrativa. Só vou pedir desculpa para mostrar que está ali do INMET, está escrito errado o crédito lá embaixo. O crédito é INMET, nessa imagem de satélite do INMET, de quase 1 da tarde, horário internacional. E só para mostrar que o céu está praticamente claro, em São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Bahia, então toda a porção leste, né, não tem nebulosidade, que não é o esperado nesta época do ano, o normal seria estar chovendo, e em contraste, vejam aí a região da bacia do Madeira, inclusive no Peru, enfim, bastante precipitação. Então, essa situação não tem condição de mudar, pelo menos rapidamente, nos próximos 7 dias. Então, a próxima figura é a previsão de chuva acumulada para uma semana, modelo GFS, neste caso, e está muito claro, né, a semelhança com a imagem de satélite anterior. Então, o modelo continua prevendo para a próxima semana pouca precipitação em toda a faixa leste e os maiores volumes, aliás, o maior volume previsto está sobre a bacia do Madeira, também em parte da Amazônia e na bacia do Prata. Ou seja, a situação meteorológica que nós tivemos durante a maior parte de janeiro vai continuar na próxima semana, já entrando nos primeiros dias de fevereiro. Na próxima está o detalhe da chuva prevista pelo modelo GFS. A figura da esquerda na parte de cima é o acumulado para uma semana, a de baixo é o acumulado total de 2 semanas. Então vemos que dentro da bacia os maiores acumulados estão na porção oeste, onde tem previsão de mais de 300 milímetros em 15 dias, e também na porção norte, e relativamente menos precipitação na porção sul. Na parte da direita está a previsão quantitativa que o modelo faz, vamos discutir um pouquinho mais depois a comparação com o modelo europeu,
Mas queria notar, primeiro, o valor, 150 milímetros para 15 dias, é um valor bem expressivo. Segundo ponto é a dispersão das linhas, né? Então, existe uma relativa alta dispersão a partir do quarto dia, ou seja, esses números não têm uma grande confiabilidade. E o terceiro comentário é que a curva ela é mais inclinada até o sexto dia, ou seja, maiores acumulados, e depois ela fica um pouco mais deitada, ou seja, nós temos um período desses 15 dias, 6 dias com maior intensidade e depois um pouco menos. Ainda com o modelo GFS, temos a próxima figura que indica, em termos de anomalia, como seria a distribuição de chuva na bacia. Então, para a primeira semana, essa previsão que nós vimos anteriormente, vemos que representa a chuva acima da MLT. Vemos que a parte da Bolívia, inclusive a parte entre Peru e Bolívia, está em verde. Então, porção oeste, especialmente da bacia, teria chuvas acima da média. Isso confirma o que nós falamos na semana passada. Nós tínhamos falado de 2 semanas consecutivas de chuva acima da média. Bom, a primeira não passou totalmente, mas passou 5 dias. E então o modelo confirma para essa semana que vai do 28 ao 3 de fevereiro, chuvas acima da média. Mas há uma mudança com respeito à segunda semana, contada daqui para frente. Vejam que a previsão do 4 ao 10 de fevereiro está indicando chuvas abaixo da média, inclusive com uma ligeira um ligeiro incremento das chuvas aqui na região sudeste. Então deve aumentar um pouco no sudeste e deve diminuir na região do Madeira. Essa seria talvez a melhor notícia que nós temos hoje. A próxima figura é a previsão para 10 dias, agora com o modelo centro-europeu. Qualitativamente ela é bastante parecida, qualitativa e quantitativamente é bastante parecida, maiores acumulados na porção oeste, bem na encosta dos Andes, com valores que podem passar aos 300 milímetros, e também na porção norte, menos chuva no sul e no leste. A próxima figura que é importante, porque é a comparação quantitativa das previsões dos modelos GFS e o modelo europeu. Isso porque eles são entrada, né, do modelo hidrológico para prever a vazão. Então vejam, vamos nos concentrar nas duas linhas cheias, né, a linha preta e o modelo GFS, a linha vermelha e o modelo europeu. Há uma diferença, diria, gritante nas duas previsões até o dia 31. O centro-europeu está prevendo na faixa de 5 milímetros por dia distribuídos em toda a bacia, enquanto que o GFS está em torno de 15, ou seja, triplica o valor da chuva nos primeiros 3, 4 dias. Isso faz uma diferença grande, muito grande na hora de prever as vazões. Depois o modelo europeu, né, vermelho, ele incrementa bastante a chuva aí por volta do dia 1º. O GFS acompanha um pouco menos e um pouco mais tarde, mas aí a discrepância não é tão grande. E no final do período também há uma coincidência relativa, os dois modelos estão prevendo de alguma forma uma diminuição da precipitação. Então, a principal diferença entre eles, e é normal que haja diferenças entre modelos diferentes, é nos primeiros 3, 4 dias, onde o GFS prevê muita mais precipitação. A próxima figura é a curva da chuva acumulada. Então, vejam que no final do prazo, né, 10 dias daqui para frente, as duas curvas estão muito parecidas, ou seja, o acumulado total de 10 dias é parecido de um modelo ao outro. Mas há uma diferença importante na distribuição temporal. O GFS coloca muita chuva no início, enquanto que o outro coloca menos chuva, e no final eles vão mais ou menos convergindo, sempre com mais precipitação prevista no modelo GFS. Bom, é isso que eu tinha para falar da minha parte. Se tiverem perguntas, fico à disposição, mas vou passar o microfone para o Márcio falar da parte hidrológica. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao que o Marcelo vem falando, né? Então, vamos enfatizar novamente aí que o modelo hidrológico, né, que é o modelo chuva-vazão, ele é um reflexo do que os modelos atmosféricos prevêem, né? Então, se um prevê mais chuva e o outro menos chuva, o modelo hidrológico vai refletir essa quantidade de chuva das previsões. Então, se a gente já for para a primeira previsão aí para Guajará-Mirim, né, que é do modelo ICMWF, ou seja, o modelo hidrológico acumulado
com a previsão do ICMWF, a gente vê que nos primeiros dias, né, temos aí um aumento de chuva, como o Marcelo já veio falando, e, consequentemente, vai ter um aumento de vazão, mas por um período mais longo, essa vai ter uma estabilização, ou seja, da vazão, não vai ficar aumentando muito, né, ficando ali por volta dos 14.300 metros cúbicos por segundo. Vocês podem observar que tanto o determinístico, né, que a gente tem modelo determinístico e modelo por conjunto. A média do conjunto está batendo com o determinístico aí, praticamente. Com o modelo americano, como o modelo americano prevê mais chuvas no início, mas a gente vê que tem uma dispersão maior do modelo também. A gente vê que a média do modelo por conjunto... pode mudar a figura, por favor? Isso, estou falando dessa figura aí. Nessa figura aí a gente vê que no modelo americano, no início tem uma elevação grande aí da vazão, e ele está prevendo mais vazão do que o ICMWF, né? Está acima dos 14.500, lá como o ICMWF chegou. Mas se a gente olhar o determinístico do modelo americano, ele está batendo com o modelo europeu. Então a gente pode, eu coloco minhas fichas, vamos dizer, acreditar mais no determinístico do americano aí, onde temos as vazões parecidas com o do ICMWF, que é essa linha verde aí. Tá? E isso a gente vai ver que vai se repetir para os outros pontos que a gente faz a previsão. Se a gente for para o jusante do Beni, no ICMWF, a gente vê uma elevação na vazão aí, podendo chegar lá em dia 1º, dia 2 de fevereiro a 40 mil, né? E depois ficando por volta desses 40 mil aí. Então a gente vê que tanto a média do conjunto, que são 51 membros, como o determinístico estão prevendo as mesmas vazões. Próximo, por favor, que é o do GFS. Aí vem a diferença novamente, né, que no GFS tem uma vazão bem elevada, né, chegando ali a 45 mil, mas se a gente olhar a linha verde, que é do determinístico, está batendo com o do centro europeu. Então a gente vê uma concordância do determinístico do americano com do conjunto e determinístico do centro europeu aí nas vazões, chegando a 40 mil aí no dia 2 de fevereiro, mais ou menos. Agora a gente for para Porto Velho, próxima figura. Então, em Porto Velho, que é o ponto mais jusante que a gente está fazendo as previsões, né? Novamente, a gente não leva em consideração a operação das duas barragens, né? Então, a gente vê aí o ICMWF prevendo aí uma vazão chegando já perto dos 42 mil, lá, que é a vazão de transbordamento ou cota de transbordamento, mas vamos ficar nesse limiar aí nos primeiros dias de fevereiro, se essas chuvas se confirmarem aí para as próximas semanas, né? Para a próxima semana. Então, vê que tanto o determinístico como o conjunto estão prevendo essas vazões chegando até 42 mil aí, lá para o dia 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. Próxima figura. Aí a gente vê exatamente a discrepância, novamente, do modelo por conjunto do americano em relação ao determinístico do próprio modelo americano, né? Que aí o determinístico está batendo novamente com o do centro europeu, chegando lá por volta dos 42 mil lá para o dia 2, 3 de fevereiro. Aí vem a próxima figura, por favor, que são os cenários, né? Esse cenário a gente faço só com os determinísticos, né? Não faço por conjunto, com previsões por conjunto. Então a gente vê as primeiras linhas aí, são as previsões determinísticas do azul e o preto tracejado. E aí eu faço a simulação com a média, né? Eu faço essa simulação dos cenários com a média histórica, né? Que é da reanálise do ERA Interim. A gente vê os cenários, né? Que não são muito animadores, todos indicando aí que vamos ter vazões, se confirmarem nessas chuvas todas aí, que teremos aí lá para o dia 12 de fevereiro, 13 de fevereiro, já acima dos 42 mil metros cúbicos por segundo lá em Porto Velho. Era isso. Obrigado pela atenção. Bom, então vamos lá. Se incorporar a nossa apresentação outros atores. DENIT, né, o DENIT de Rondônia se incorporou. Se puder dar o ok. DENIT.
Cláudio, só para dar um ok. Bom, também a Defesa Civil do Amazonas. Bom, entraram algumas pessoas adicionalmente na reunião. Vamos fazer o seguinte, como a apresentação da CPRM também tem a ver com previsões, vamos fazer logo então a apresentação também da CPRM e nós na sequência abrimos a discussão. E também o Acre entrou. Quem quiser se apresentar nesse momento, pode só falar. Acre. Se vocês quiserem só dar o alô, só para ver se a conexão de vocês está boa. Do Acre. Bom, nós não estamos ouvindo vocês, só para vocês saberem. Então, agora nós estamos. Se você falar, a gente ouve. Agora você desligou de novo. Agora... Ok? Agora sim, agora está ok. Vera Reis, diretora executiva da SEMA. James Messias, Departamento de Recursos Hídricos. Israel Milani, secretário de Meio Ambiente do Acre. Ok, obrigado a vocês. A primeira apresentação, vocês viram, foi do Semadem, mas nós mandamos para vocês a apresentação caso vocês tenham perdido alguma parte, tá certo? Bom, então, na sequência, vamos ver a apresentação da CPRM. Diego, a apresentação está... Aí. Então eu vou... Boa tarde novamente. Eu vou apresentar rapidamente aqui o acompanhamento que a gente está fazendo lá do Madeira, então, como parte do projeto do alerta de cheias. Aí você pode passar um pouquinho, Diego, por favor? Na tabela mais abaixo. Não, mais abaixo. Monitoramento de níveis. Esse relatório, ele está bem parecido, é o mesmo relatório basicamente que eu mandei na sexta-feira, mais atualizado com dados de hoje, né? Dá para ver algumas questões aí nessa tabela que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o nível do rio Madeira em Porto Velho, ele está praticamente estável, a gente vai ver pelos gráficos de sexta-feira para cá, né? Mudou um pouco, mas oscilação ali em torno desse próximo valor de 14,80 metros. Uma questão que chama atenção é o Guajará-Mirim, que tem subido, já está próximo ao nível que a gente considera lá na CPRM como nível de observação, né? Porque já está a 1 metro da cota de inundação, só que ele sobe num ritmo muito lento, basicamente 2 centímetros por dia, né? Então, está em observação, mas até então está tranquilo. E um dado que chama atenção é o dado ali de precipitação acumulada em 96 horas de prosperidade, já de 170 milímetros. Esse dado eu achei interessante quando o Marcelo Celucci apresentou o gráfico ali do INMET, que ele já reflete esse valor, tem uma célula ali bem forte em cima de prosperidade que está jusante de Porto Velho, né? Então, em princípio, não tem problema para a cheia do Madeira ali para o principal foco nosso aqui, né? Mas tem dali para jusante. Então, pode passar, Diego, um pouco, por favor? Aí a previsão de curto prazo que a gente faz, a gente comentou na última reunião que a gente não faz essa previsão igual o pessoal do Semadem tem apresentado, né? Olhando dias à frente, a gente acompanha mais o curto prazo. E a tendência do curto prazo tem sido de manter mais ou menos um nível próximo do que tem sido observado nos últimos dias, até que essa chuva prevista seja incorporada nas vazões de Giral, Jusante Bene, a gente não consegue inserir no modelo, porque é o dado de entrada para a gente. Então, em Giral ainda está normal, na estação Giral, Jusante Bene, normal assim, oscilando
próximo, com esse comportamento parecido com Porto Velho. E até que as precipitações ocorram e se faça cintilar, a gente não vai conseguir capturar isso aqui no modelo, né? Mas segue a preocupação justamente em vista do cenário das previsões de chuva. Pode passar um pouco, Diego, por favor? As outras estações se mantém uma tendência de oscilação em torno dos valores que têm sido observados nos últimos dias. Aí Abunã, mais para baixo Guajará-Mirim, mostrando essa tendência de crescimento bem lento das vazões. Agora um comparativo com os históricos, aí fica mais claro ver que Guajará, o ritmo lento, que é típico do rio Mamoré, e Iguaporé também tem um comportamento parecido, uma subida bem lenta, gradual, que é diferente do que acontece lá no rio Madeira, mais ajusante, né? Por favor, Diego, pode ir passando. Aqui, uma questão aqui, Morada Nova Jusante já não está mais nos níveis máximos históricos. Ela estava bem próximo do máximo histórico há uma semana atrás e agora já reduziu um pouco na última semana, mostrou uma tendência de subida de ontem para hoje. Pode passar um pouco, Diego, por favor? E a mesma coisa em Abunã, deu uma descida, mas continua bem próximo ao nível máximo histórico. E, por fim, o gráfico de Porto Velho. Pode passar um pouquinho? Que mostra que ele estava também nesse nível máximo histórico, principalmente no início de janeiro. Baixou um pouquinho, subiu um pouquinho e agora está nessa de oscilar em torno desse nível, próximo aos 15 metros, como a gente viu no detalhe no outro gráfico. Mas que, como eu apresentei também, a gente não está prevendo a possibilidade de subidas fortes nas próximas 48 horas até que essa chuva prevista ela venha cair e alcançar o ponto da estação Porto Velho. Só mais um pouquinho, Diego. Aí aqui, na verdade, é um pouco do que Marcelo Cellucci já apresentou. A gente sempre também, para compor o nosso boletim, a gente mostra também esses dados e previsões, também só para ressaltar que o foco principal do acompanhamento tem sido dado ao Rio Madeira justamente por conta dessa previsão que está sendo mostrada para essa próxima semana, que na verdade está começando já, e que a gente está aqui curioso para saber o que vai acontecer com Madeira nos próximos dias. Aqui é o gráfico abaixo, essa célula vermelha aí que foi apresentada também pelo Marcelo Cellucci do CEMADEM. Então é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Como vocês viram, né, os institutos de meteorologia ainda colocam que essa semana, né, a chuva nessa semana, é aquilo que nós tínhamos falado por razão de termos antecipado a nossa reunião, que normalmente estava acontecendo na quinta-feira, para logo uma segunda-feira. Era que se manteria o prognóstico dessa semana ser de chuva, tá certo? Então, se manteve o prognóstico da semana ser chuva, pelo que eu entendi, e o que o Marcelo colocou, o Marcelo Cellucci, o CEMADEM colocou, é que na segunda semana não haveria uma diminuição. É isso, Marcelo? Quer dizer, o prognóstico dessa semana ser chuvosa se mantém, mas a segunda semana é que diminui, né? É isso? Isso, Joaquim. Semana do dia 4 de fevereiro a 10 de fevereiro parece ser com chuva abaixo da média, né? Chovendo, claro, mas abaixo da média, menos do que a primeira semana. Pelo menos isso é que o modelo, os dois modelos de fato, tanto o GPS quanto o modelo do Centro Europeu estão indicando essa tendência. Ok. Bom, então eu vou abrir agora aos participantes, se alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte, que foram a apresentação do CEMADEM e a apresentação da CPRM, tá? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa primeira parte da reunião? Para o CEMADEM, com esse período curto de observação, eu sei que ainda está muito curto, mas o que houve de confirmação? Qual é a diferença entre, principalmente relacionado à vazão, entre quinta e hoje, por exemplo, do que estava previsto para o que foi observado? Então, isso já foi um pedido lá do Vinícius da ONS, né? Eu estou preparando o modelo, né? Porque como eu estou num esquema de só fazer previsão,
eu não vinha salvando as previsões anteriores, né? E aí eu preciso salvar essas previsões anteriores para dar exatamente essa confirmação entre o modelo, o que ele preveu anteriormente, e o que foi observado. Então, eu espero que na outra semana eu consiga isso, porque essa semana eu vou ter uma reunião do pré-cheia lá em Porto Velho, né? Então, eu não conseguirei ainda, os dados serão salvos, mas não conseguirei fazer análise ainda dessa comparativo do que foi previsto e quanto que o modelo acertou em relação ao observado. Ok? Queria esclarecer, em termos de chuva, né, que é o que nós podemos falar, o modelo GFS, que é o que nós guardamos, não coincide com a nossa reunião da semana passada, mas olhando uma semana de hoje para trás, o modelo foi muito bem. Ele acertou bastante bem a quantidade de chuva prevista. E a chuva normalmente é a maior fonte de erro do modelo hidrológico. Camila, da SBR. Márcio, complementando também, eu acho que é importante, pelo que eu pude perceber no Jusante Rio Beni, na previsão de hoje, a partida também já estava um pouco descolada, né? Mais ou menos uns 2.000, pelo que eu pude ver daqui. A gente está sem... agora para o Joaquim, a gente não recebeu as apresentações. Depois, se vocês pudessem enviar, recebemos um e-mail agora, mas os anexos não vieram. Mas, pelo que a gente pôde perceber aqui na sua apresentação, no Jusante Rio Beni, a gente estava já com a partida de hoje descolada com 2.000 metros, mais ou menos, cúbicos por segundo, acima. Então, eu acredito que se a gente fizer essa correção de partida aí, talvez a gente não esteja por volta dos 40.000 no início de fevereiro, talvez um pouco menos, pode ser, né? Mas a gente tem que realmente aguardar as chuvas aí previstas para essa semana. Complementando, Camila... Só um minuto aqui. Só um minuto. Só um minuto, só para eu perguntar a ela se já chegou com o anexo. Acabou de chegar. Obrigada. Tá certo, então a internet está ligeira. Então, sobre esse descolamento do dado de hoje, vocês percebem que toda apresentação sempre tem um descolamento. Mas o problema é que o dado que eu pego observado é um dado lá das 7 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã, vamos dizer assim, eu pego o dado, ele está numa vazão ainda que tem aquelas... Como a estação envia dado a cada 15 minutos, então estou pegando aquela medição daqueles últimos 15 minutos. E aí eu coloco isso para efeito comparativo, mas na verdade não dá para a gente comparar com a previsão mesmo, porque tem que esperar, né, vamos dizer assim, o modelo está prevendo hoje, por exemplo, uma previsão ali, está prevendo para o Beni em torno de 31.000, né, para o final do dia de hoje, então o dia não acabou. E aí o observado está acima de 30.000 um pouquinho, mas é porque foi aquela vazão observada naquele instante que eu baixei o dado. Então, se a gente for olhar o dado agora, né, você fizer uma média ou pegar o máximo, já vai dar um valor diferente. Aí eu acho que agora deu para entender um pouquinho por que está descolado. Ok, gente? Tá, então vamos, só para a gente fazer, para você não ter dúvida, você bota, talvez como nota de rodapé, a hora que você fez acesso ao banco, né? Porque com isso você, de alguma maneira, se preserva em termos de pegar o valor num determinado momento, como você está dizendo que está pegando, e que nem sempre ao longo do dia ele cai ou sobe ou fica diferente, né? Então talvez bote isso, que a gente costuma fazer isso sempre, ó, banco, dada acessada tal hora, pronto. Aí quem tiver dúvida depois pode ver, tá? Bom, alguém mais tem alguma consideração sobre essas duas apresentações iniciais que mostram, aí que é o problema. Ana Cristina. Sim, Ana. Ana Cristina aqui do CIPAN de Porto Velho. Sim. É porque aqui os nossos colegas da Defesa Civil estão mais habituados a trabalhar com cotas. Eu queria ver se o Márcio ou vocês aí na ANA tem fácil a curva-chave para pegar esses 42.000 metros cúbicos por segundo ele é relativo a que cota mais ou menos em Porto Velho? Daria os 17 metros? Tem a curva-chave o pessoal meu vai olhar a curva-chave da ANA, tá? Se vocês
tem outra curva-chave, eu não sei, mas a gente vai olhar na curva-chave que está no nosso sistema, tá? Não, a gente usa da Ana mesmo. No decorrer da apresentação a gente diz, tá? Só dá um tempo só para buscar no sistema. Alguém mais tem alguma pergunta sobre essa parte inicial? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir a apresentação do ONS, que aí talvez esclareça mais sobre as previsões futuras em termos de operação do sistema, né? Então, ONS, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa apresentação sobre a operação das usinas do Rio Madeira. No slide número 2, por favor. Temos aí a operação da UHE Giral, como a gente já dando continuidade à apresentação que a gente fez na última reunião. Mostra-se aí a operação em torno da cota dos 90 metros, né? Tá? O último valor, fechamento do dia de ontem, foi 89,99, é praticamente 90. A vazão, que já esteve um pouco mais elevada, deu uma queda nos últimos dias, e a média do dia 27 foi 31.556 metros cúbicos por segundo. Então, deu uma pequena recessão aí nesses últimos dias. E vazão afluente igual a defluente. Então, está uma operação estritamente a fio d'água. Próximo gráfico seria a página 3, a operação em Santo Antônio. Conforme a gente também apresentou na última reunião, a usina já esteve ali numa cota de 71,32 metros, e aí, ao observar que as vazões começaram a se elevar extremamente, providenciou-se um deflexionamento para tentar chegar próximo à cota 70,50, porque chegou-se a aventar a possibilidade da vazão subir para valores aí superiores a 34 mil. Observa-se, entretanto, que nesses últimos dias também foi confirmada essa recessão, e hoje nós estamos com um dia 27 fechando em 32.160 metros por segundo, e o rebaixamento ficou em operação na cota 70,60 metros, ou seja, tem 10 centímetros em relação a 70,50, e aí, caso a vazão se eleve para acima dos 34 mil, rapidamente poderá se fazer um rebaixamento desses 10 centímetros. Então, não teria o menor problema, a gente já estamos então operando em torno, ali bem próximo dessa cota 70,50, que seria a cota acima dos 34 mil. Próximo slide, o slide número 4, onde a gente apresenta uma comparação aí das vazões afluentes da Giral do ano atual em relação a todos os anos anteriores, desde 2014. Então, observa-se aí em vermelho a curva de afluências do ano 2014, e as demais curvas têm lá, cada um sua cor, e essa curva em preto seria, que está assim um pouco mais grossa, seria a afluência no ano em curso. Então, hoje nós estamos aí com o último dia 31.556, estamos abaixo do ano 2014, está encostando mais ou menos ali no ano anterior, que é o ano 2018. Então, a gente, em princípio, está ali em torno de uma série elevada, né? Não foi tão baixa quanto 2017, 2016, foram anos mais baixos, mas é um ano que ainda não é dos piores. Está ali com a vazão elevada, mas não é crítica, né? Próximo. E aí o último slide, que seria as considerações em relação ao nosso informe diário. Estamos evoluindo, o INS está realizando algumas adaptações internas aqui para incorporar novas estações de monitoramento. Esses postos pluviométricos, tanto do SAI, né, da SAESA, quanto da SBR, já estão cadastrados na base de dados técnica do INS, a gente já consegue enxergar a estação. Então, assim que os dados chegarem de forma correta, a gente já vai poder visualizá-los plenamente e integrá-los ao boletim. Então, os agentes da SBR e SAESA possuem ainda algumas pendências, pequenas pendências, para disponibilizar de forma automática esses dados de níveis e vazões médias diárias dos postos pluviométricos,
para poder viabilizar essa elaboração do informe diário. Esse informe, conforme a gente comunicou na última reunião, será emitido quando a folga na estaca 12,95, a montante geral, for inferior a 1 metro. Hoje a folga está em torno de 1,02, ou seja, 1 metro e 2 centímetros, mas se vocês olharem na página lá da SBR, tem uma previsão de folga durante essa semana e na sexta-feira deverá chegar a 1 metro e 8 centímetros. Então, como a gente está numa fase de recessão das afluências, é natural que a folga, então, dê uma aumentada. Então, esses 2 centímetros vão virar, segundo a previsão aí feita pela SPR, publicada em seu site, aumentar na sexta-feira para 8 centímetros. É tudo que a gente tinha a apresentar, uma vez que a gente ainda não está emitindo o informe. Muito obrigado. Ok. Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer para o ONS? E antes das perguntas, eu coloco para Giral se tem alguma complementação que gostaria de fazer. Giral. Bom, Joaquim, apenas confirmando aí o que o Guilhom já adiantou, a SBR a partir de hoje já está divulgando no seu site as informações referentes à folga medida, né, no próprio dia e as previsões para os próximos dias, ok? Então, todos podem consultar diariamente a partir na página da SBR. Então, só para eu ficar entendido, você acha que até sexta-feira, porque isso é importante para a definição das reuniões futuras, não tem, assim, a perspectiva é de, inclusive, aumentar a folga, é isso, né? Tem chuva, mas ainda com o reflexo das chuvas passadas, que diminuíram nesses últimos dias, então a perspectiva é a gente não ter uma diminuição acentuada da folga, não é isso? Perfeito, Joaquim. A nossa visão aqui na SBR foi essa, né? Os registros de chuva dessa semana ficaram aí dentro da normalidade, abaixo da normalidade, então a nossa expectativa é que as vazões elas decresçam um pouquinho nos próximos dias, fica constante para baixo, né, em torno de uns 1.000 metros cúbicos, e com isso a folga ela até se elevaria um pouquinho, ficaria aí oscilando em torno de 1,05 centímetros de folga. Ok? Ok. Santo Antônio, alguma complementação a fazer? Joaquim, também da mesma forma que a previsão da SBR, aqui a nossa previsão de vazão é manter essa vazão ou com uma tendência de uma leve queda, né? Aqui basicamente em torno de 32.500, e em relação à BR nós estamos atualmente com uma borda livre de 1,91 m. Tá ok? Ok. Bom, então vou abrir agora os demais participantes para algum comentário sobre essa parte dessa semana em si, né? A gente vai acompanhando, como eu disse, vai ser um processo gradual que nós vamos acompanhando semana a semana. Então, para essa semana, as perspectivas é que chova, mas o reflexo dessa chuva vai se dar possivelmente na próxima semana, né? E não nessa semana ainda. Então, alguém tem alguma assim, informação adicional ou algum questionamento que gostaria de fazer nesse momento? Não. Então, vê só, nós tínhamos nos programado e estamos programados para ter 2 reuniões essa semana. Uma reunião hoje e uma reunião na quinta-feira. A reunião da quinta-feira nós vamos manter por coerência, porque também vai coincidir com a reunião aí que o Sensipan vai fazer, e vai ser uma forma de agregar as pessoas que participam dessa reunião do Sensipan nesse processo. Então, vai ser quinta-feira, às 16 horas, 1 hora a mais, porque eles pediram. Imagino que vai ser uma reunião curta, no sentido de que simplesmente vai dizer, as chuvas aconteceram ou não estão acontecendo, as vazões estão dentro daquela normalidade para essa época que se espera, né? Quer dizer, não vai ter uma queda acentuada das folgas, né? Tanto em Santo Antônio como Giral. Mas vai acontecer a reunião da quinta-feira, embora, como eu estou dizendo,
sem uma perspectiva de até quinta-feira ter alguma coisa muito extraordinária, mas ficar atento, porque a partir no início de fevereiro, com essas chuvas que estão previstas, aí sim o quadro pode ter algum desdobramento adicional importante. A cota para vazão de 42 mil, pela nossa curva-chave, é 16,31, tá? 42 mil é 16,31. Pela nossa curva-chave, segundo os técnicos que me deram, tá? Podemos fazer desse jeito ou alguém tem uma ideia adicional a essa que eu estou falando? Fazer uma reunião curta na quinta-feira, às 16 horas, para ir acompanhando mais de perto a situação. Podemos fazer essa reunião desse jeito na quinta-feira? Eu sei que todo mundo tem 1000 compromissos, eu estou com... Vocês preciso nem dizer qual é o assunto que eu estou dedicado 24 horas por dia, nos últimos dias, mas eu acho que é importante a gente manter o acompanhamento, sim. Então, quinta-feira, 16 horas. E a próxima reunião, na segunda-feira, às 3 horas, tá? Vamos manter segunda-feira, às 3 horas. Pode ser assim? Ou alguém tem alguma proposta adicional? Joaquim? Vinícius aqui da UNE. Bom, sim, primeiro, eu queria só reiterar o pedido, não sei se será possível se a Madem já mostrar a comparação do verificado do previsto nessa reunião de quinta-feira. Acho que seria uma informação que agregaria valor a essa reunião. Só uma coisa, ele disse que na de segunda ele está com de quinta ele está com a dificuldade, mas eu acho que aí sim é um compromisso que ele devia assumir de segunda-feira apresentar. A quinta não será possível, então. Disse que estaria viajando e estaria com dificuldade de tempo, mas aí a gente tentava acertar com ele que a da segunda-feira sim, né? Para quinta-feira vai ficar complicado, porque eu tenho que preparar a apresentação lá para a reunião do pré-cheia, né? Já fiz sua defesa. Tá bom. Vamos para frente. Joaquim, em relação à reunião segunda, como a gente participa também lá do grupo do São Francisco e ela já toma toda a manhã, eu não sei se a sua ideia é tornar fixa essa reunião semanal. Não, só por conta. É só essa semana primeira, por conta de que ter essa previsão de chuvas intensas, eu acho que... Mas a ideia minha, até também para não ficar tão concentrado na segunda-feira todas as ações, a gente vai ser ou quarta ou quinta-feira desse grupo, tá? Esse grupo ter reuniões quarta ou quinta. Mas nesse primeiro momento, dada essa possibilidade de ter uma chuva que pode levar a algum desconforto, então eu estou pedindo um esforço adicional de vocês para ser na segunda-feira. Joaquim, eu faria uma proposta, em vez de quarta ou quinta, ser quarta. Porque quinta-feira, é um dia que nós fazemos as previsões aqui para todo o sistema interligado, é muito difícil. A gente vai participar essa semana, mas depois, de forma regular, o ideal é que fosse quarta, por parte do ANS. Ok, então vamos fechar essa sequência de ser as quartas, tá? Bom, alguma coisa mais adicional, fora essas... coisas importantes que também são a questão calendária. Joaquim, se for possível, apenas reforçando esse pedido que a Ana fez em relação a essa correlação de vazão e nível, qual seria, se você teria uma correlação de maiores dados, entendeu? Sei lá, uns 3 ou 4 pontos a mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar com o pessoal fazer uma centimétrica, centímetro a centímetro, a partir de 15 metros até 17, 18, sei lá, e mando para todos, tá certo? Vou fazer uma de centímetro por centímetro, ok? Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Mas é só a partir de 15 metros, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, é só para reforçar que na quinta-feira, dia 31, o pré-cheia aqui começa às 8 horas da manhã daqui, né? A gente vai estar transmitindo por videoconferência, se alguém quiser entrar antes da reunião da sala de crise. E a sala de crise, vocês divulgaram no e-mail do grupo como sendo às
15 horas, na verdade 16, né? Para dar 2 horas, dá tempo do pessoal almoçar. Isso, nós vamos começar, vamos começar às 16, tá? Por conta de confirmar que... só isso. Só isso. Eu acho que fica justo para vocês. Como vai ser uma... Por que a gente botou 15? Porque se aqui começasse a falar que vai ter muitos problemas, não sei o que, então teríamos que ter mais tempo. Mas como você viu, a questão ficou no sentido de que essa semana o que nós vamos acompanhar, na verdade, vai ser chuva ainda, né? Então, é por isso que a gente pode começar às 16, tá certo? Então, seria 16 horas. Para todo mundo anotar 16 horas, tá? Na segunda-feira. Nos dias normais, 15 horas. Só a segunda-feira, na quinta-feira, excepcionalmente, vai ser às 16 horas. Tá? Mas todas as outras reuniões nossas, a gente vamos acordar que vão começar às 15 horas, tá? Fechamos desse jeito? Vamos fazer uma reunião curta, porque ela foi suficiente para dar os esclarecimentos necessários, dar uma certa tranquilidade para essa semana e uma certa atenção para os próximos dias que vão vir em função dessa chuva que está sendo prevista, tá? Bom, eu queria agradecer a todos e desejar que, não quer dizer que não venha chuva, mas que a chuva venha devagarzinho.